Fala torcedor, sejam bem-vindos para mais um vídeo de análise tática aqui no nosso canal no YouTube. Se você caiu aqui de paraquedas ou já acompanha o nosso conteúdo e não é inscrito aqui ainda no canal, já sabe, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho, já deixa o seu joinha e claro, compartilha pra geral pra todo mundo ficar sabendo dessa análise tática, todo mundo comentar, participar. É isso, fechou? Então ó, se você também ao longo da nossa análise tiver uma opinião diferente, uma opinião parecida, manda aí embaixo que a gente vai estar trocando uma ideia, vai estar debatendo legal também sobre. Fechou, torcedor? Bom, sem mais delongas, vamos falar um pouco do como foi essa partida entre Portuguesa e Primavera. O jogo que a Portuguesa conquistou os 3 pontos numa virada. Acredito que uma virada que tem muitos méritos do Fábio Matias e de jogadores do banco que saíram do banco para resolver a partida para a Portuguesa. Então, de antemão, um comentário que fica assim: Fábio Matias, para mim, fez uma alteração até que ousada nessa partida para justamente vencer o jogo, tá? E funcionou. Mas enfim, vamos falar por partes do jogo, tá, torcedor? E aí a gente vai destrinchando melhor essas informações. Bom, foi um jogo, claro, antes de começar, um jogo muito polêmico por parte da torcida, porque muitos torcedores entraram só depois dos 30 minutos do primeiro tempo, porque teve problema com o ingresso, que falaram que tinha esgotado, que não tinha direito a mais ingresso, e blá 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 blá. Aquelas loucuras de torcida visitante, né? Fomos bem maltratados lá na arquibancada para entrar no estádio, diga-se de passagem. E também, claro, a discussão que teve com os membros ali, os diretores, o Marco Antônio, o Gustavo Henrique, que os torcedores do Primavera não gostaram. Então, assim, fica a questão, né, torcedor? Fica aqui a questão, porque isso é uma coisa que não é pra se acontecer. E não dá pra se tolerar isso numa elite de futebol paulista, torcedor. Não dá. Não tem como se tolerar isso num time que tá disputando a Série A1. É impossível você aceitar uma condição como essa. Porque, cara, é bizarro. É bizarro. O que aconteceu foi bizarro. Você não tem ingresso, você depender da polícia liberar mais carga de ingresso. A Portuguesa teve que ficar negociando lá na hora com o pessoal porque eles não queriam mais ainda ingresso. Cara, é bizarro. A gente ficou num pedaço do campo que não dava pra ver o resto do campo. Não tinha condição de ver o outro. Você via só um pedaço do campo. Uma parte do campo você não conseguia ver. Não conseguia ver. Então, assim, é aquilo, né, torcedor? Cara, tem coisas que a gente não acredita que tá na Série A1, tá? Times como esse, estádios como esse, não deviam nem estar na Série A1, pra ser bem sincero. Mas enfim, torcedor, vou virar essa página agora e focar mais um pouco no jogo, que é pra isso que é o nosso vídeo aqui hoje, fechou? Bom, a Portuguesa começou a partida melhor do que a equipe do Primavera. Começou tendo as melhores chances ali durante os 15 primeiros minutos, 20 primeiros minutos. A Portuguesa criou mais, teve mais oportunidade de fazer gol. E acredito que estava sendo superior. E aí depois dos 20 minutos, o Primavera começou a se encaixar um pouco mais no jogo. Começou a pressionar mais a equipe da Portuguesa. E começou a dominar as ações da partida. A Portuguesa depois daquele momento, depois começou a sofrer bastante. E só foi se reencontrar no jogo depois que o Fábio Matias mexeu no time no segundo tempo, tá? Então, assim, a Portuguesa começou melhor que o Primavera e foi perdendo essa constância, essa superioridade durante o primeiro tempo. E aí perdeu essa superioridade no segundo tempo. O Primavera começou melhor que a equipe da Portuguesa. E aí a Portuguesa se acertou depois que o Matias mexeu ali algumas peças e conseguiu acertar o time numa substituição ousada, torcedor. Tá? Acho que esse é o nosso comentário inicial. Mas vamos destrinchar aqui um pouco. Trazer para vocês agora um pouco dos dados aqui do jogo de sábado, perdão, de sábado. Portuguesa e Primavera. Bom, 51% contra 49% de posse de bola para a equipe rubro-verde. A equipe da Portuguesa finalizou mais vezes no gol, foram 17 contra 15 finalizações. E chutes no gol e chutes para fora do gol foram iguais para ambas as equipes, 6 para cada lado. Escanteios, a Portuguesa teve 8 escanteios e o Primavera teve 6. Vale lembrar, torcedor, que os 8 escanteios da Portuguesa se deu quase todos ali no primeiro tempo, tá? Quando a Portuguesa estava ali pressionando, atacando naqueles primeiros 15, 20 minutos que eu falei no começo do vídeo, tá, torcedor? Então, acredito que foi boa parte desses escanteios foi justamente nesse período, tá? Defesa de goleiro, Bruno Bertinato fez 5 defesas contra 4 do goleiro do Primavera. E chances claras de gol ficaram 1 para 1 ali, claro, tirando as possibilidades de gol também, torcedor. Bom, vamos avançar aqui e ver um pouco do mapa de calor do time da Portuguesa. A gente consegue perceber aqui, ó, claro, setor aqui, normalmente no meio aqui tá sempre bem povoado, como nos outros jogos da Portuguesa, como vocês podem
ver nossos outros vídeos de análise tática, tá, torcedor? Mas aqui eu queria pegar uma parte interessante, ó. Repare bem, nesse setor aqui, direito do campo, a ponta direita da Portuguesa e a ponta esquerda da Portuguesa. A Portuguesa utiliza muito mais a ponta esquerda com o Maceió do que a ponta direita com o Everton. E até o momento que eu vou citar um pouco disso na escalação, vou deixar pra falar mais pra frente. Mas eu queria que você separasse justamente nesse processo aqui, torcedor. Bom, além do mais, esse é o mapa de calor da equipe da Portuguesa. A gente consegue perceber que o meio de campo foi um pouco mais povoado, as jogadas pelas laterais também aconteceram bastante, muitas jogadas aqui pela ponta esquerda do campo. É até engraçado, porque o primeiro gol da Portuguesa acaba saindo de um passe da ponta direita, né? A Portuguesa acha um passe da ponta direita e o outro passe acontece de um cruzamento do lado esquerdo que finaliza do lado direito do ataque rubro-verde, torcedor. Bom, agora vamos lá para a escalação. Porque na escalação a gente tem bastante coisa pra falar aqui, tá, torcedor? A Portuguesa veio praticamente com aquele time titular dela, exceto, claro, pelo Carlos Lima, que tava substituindo o Gustavo Henrique, o zagueiro. Mas enfim, a Portuguesa veio com o Bertinato no gol, João Vitor, Caio Lima, Carlos Lima, perdão, Biasios e Caio Roque. E aí, a Portuguesa veio com essa linha de defesa, o Carlos Lima, como eu falei no último vídeo, na nossa última análise tática contra o Guarani. Caso você não viu, volta aí pra dar uma conferida, acho que vale a pena também, torcedor. Ele não tinha me agradado bastante no primeiro jogo, tá? No jogo contra o Guarani. Pra mim, ele ficou muito no básico e às vezes perdia uns confrontos, uns duelos que pra mim deixaram aquela pulguinha atrás da orelha sobre o que ele poderia render neste time da Portuguesa. Mas nesse jogo eu já achei ele um pouco melhor. Assim, não seria o meu zagueiro titular, tá? Não seria o meu zagueiro titular. Eu ainda prefiro a dupla Gustavo Henrique e Biados. Ainda acho que é a melhor possibilidade que a gente tem pra disputa do Paulista. Mas nesse jogo ele foi melhor do que o jogo passado. Então, assim, pra não ser justo, não ser contra também, né? Fazermos aquela coisa de justiça. Acho que ele fez uma partida segura, uma partida básica ali, um feijão com arroz bem feito. E deu tudo certo. No meio de campo começam alguns problemas, torcedor. Portuga, Zé Vitor e Gabriel Pires. Pra mim, o meio de campo da Portuguesa como um todo não foi bem nesse jogo, tá? Deixou muito a desejar o meio de campo rubro-verde nessa partida. O Portuga acabou errando muitos passes, acabou tendo bastante dificuldade. Vou deixar pra falar do Zé Vitor pro final, tá? O Gabriel Pires teve o lance do gol, que foi lento também e vem. O Gabriel Pires, na minha visão, ele vinha numa crescente, ele vinha evoluindo pouquíssimo. Mas vinha evoluindo de pouco em pouco em cada jogo. Nesse jogo ele já não foi bem de novo e aí já caiu tudo de novo. Então, assim, fica aquela dúvida, né? A gente tá esperando a grande estreia do Gabriel Pires nesse Paulista, que na minha visão ainda não veio. Acho que na visão de todos os torcedores ainda não veio uma estreia decente do Gabriel Pires. Ainda não vimos uma atuação que se era esperada de Gabriel Pires para este Campeonato Paulista, torcedor. E bom, eu deixei por hoje falar do Zé Vitor, porque o Zé Vitor ele é um pouco peculiar. Porque assim, nos primeiros jogos, ele vinha desempenhando bom futebol, vinha jogando muito bem, era um dos caras mais lúcidos desse time da Portuguesa, diga-se de passagem, no meio de campo da Portuguesa, ainda mais quando tava com o Hudson, o Gabriel Pires, ele era o cara ali que sozinho tava tentando fazer alguma coisa, tava tentando criar alguma coisa, e dos últimos 3 jogos, a gente percebeu uma baixa, eu particularmente percebi uma baixa de rendimento gigantesca do Zé Vitor. E nesse último jogo isso ficou escancarado, torcedor. Porque parecia que ele estava numa rotação abaixo dos seus companheiros. Parecia que seus companheiros estavam nos 110, por exemplo, ele estava no 220, ele estava no 110. Tava muito abaixo. Era tomada de decisão errada, era demora para tomar a decisão, prendia às vezes um pouco mais a bola e perdia a posse de bola quando podia dar um passe e gerava contra-ataque para a equipe do Primavera. Então assim, ele tá numa rotação abaixo do time. Então ele foi um cara que começou muito bem e de repente afundou muito. Começou aqui em cima e caiu. E aí fica aquela questão, né? Porque muitos torcedores vão falar, pô, o Denis entrou bem nesse jogo. Por que talvez não colocar o Denis no lugar do Zé Vitor? Por que talvez não mexer nesse meio de campo? Enfim, mas eu não sei se seria o ideal o Fábio mexer nesse meio de campo também, torcedor. E ele até comentou ali com alguns torcedores no final, falou, calma que eu conheço meu time, calma, vamos ver como que vai ser a melhor coisa pro próximo jogo, melhor esquema pro próximo jogo, mas enfim. Queria falar isso, torcedor, tava precisando desabafar isso, porque pra mim, esse meio de campo da Portuguesa foi bem abaixo nesse último jogo, tá? No ataque, a Portuguesa veio com aquele ataque que é o ataque titular do Fábio, com o René, Everton e Maceió, né? O René fazendo mais ali a função de um falso 9 ali e tudo mais. E aqui eu queria falar, Everton fez o René fez uma partida acho que ok, fez uma partida um pouco abaixo do que era esperado, mas não prejudicou também. O Maceió fez uma partida ok também, acredito, mas a grande questão aqui é que assim como no meio de campo se esperava muito do Gabriel Pires, no ataque se esperava muito do Everton, que veio de um time de Série A. Acredito que naqueles padrões ali que o Fábio estabeleceu sobre G1, G2, G3, acho que o Everton estaria no jogador G1, que a Portuguesa trouxe. E ele não rendeu.
não rendeu e não vem rendendo. Ele não fez nenhum jogo na Portuguesa que a gente fala, caramba, esse jogo ele foi bem demais. Muito pelo contrário, torcedor, tá? Muito pelo contrário, ele não fez, não vem fazendo grandes atuações com a equipe da Portuguesa, tá? Não vem, isso é claro, isso tá nítido. E aí fica aquela grande questão. Agora o Cardorini entrou muito bem, o Kawari entrou muito bem. E aí fica aquela pulguinha na traseira do Fábio. Acho que uma dúvida boa, né? É aquela dúvida de assim, vamos manter esse ataque ou vamos trocar? Vamos colocar o Cardorini, o cara é mais diferença, deixar o René e o Maceió? Porque assim, torcedor, eu acho que assim, se você virasse pro torcedor português e perguntasse hoje pra ele, desse trio de ataque, quem que você tiraria pra colocar outro jogador? Acho que 100% dos torcedores, 100% das pessoas que acompanham falariam, eu tiraria o Everton e colocaria outro jogador. Deixaria o René e o Maceió. Então acho que essa é uma situação unânime, tá? De todos os torcedores da Portuguesa desse jogo. Mas enfim, como eu falei, a Portuguesa começou melhor e aí começou a se perder ali nos 20 e poucos minutos de jogo e tudo mais. E aqui, torcedor, eu peguei um lance de uma falha que é muito parecida com o gol que a gente tomou do Guarani, tá? Uma jogada de escanteio da equipe do Primavera, que saiu o gol, mas foi marcado impedimento. E aí vocês vão perceber algumas similaridades daquele gol contra o Guarani que eu fiz aqui no nosso último vídeo. Quer ver? Vamos dar o play aqui, ó. E é o cruzamento na área, e é exatamente nesse ponto que eu quero pegar, torcedor. Percebam, a Portuguesa tem uma linha aqui de 4 jogadores, e o jogador do Primavera vai receber de novo, sozinho, atrás da marcação. Atrás da linha de 4 jogadores da Portuguesa. Tá? Atrás dos 4 defensores subverdes. Então ele vai receber essa bola de novo, sozinho, com liberdade, pra simplesmente dominar, girar e bater pro gol. É um lance muito parecido com o lance do Guarani, que a Portuguesa tomou um gol de bola parada. E de novo, aqui ó, 25 minutos do primeiro tempo, poderia ter acontecido ali já. E aí acredito que a situação do jogo ia mudar, porque nesse momento a Portuguesa já tava sofrendo um pouco para a equipe do Primavera. E acho que depois desse gol impedido, o Primavera cresceu mais no jogo e a Portuguesa perdeu um pouco de ímpeto. E aí eu vou deixar o lance aqui completo pra vocês, mas era só pra gente perceber essa similaridade que na hora ali eu falei, puta, me lembrou muito o lance do jogo contra o Guarani, o gol que a gente tomou, tá? Mas enfim, torcedor, e aí na reta final já do primeiro tempo, o Primavera abriu o placar com mais um erro grotesco da Portuguesa. Mais um erro grotesco da Portuguesa. Aqui eu vi muita gente culpando o Gabriel Pires, mas eu acho que o Bruno Bertinat também tem muita culpa nessa situação. Até antes da gente colocar aqui, vou voltar aqui pra mim. Só pra falar assim, o Bruno Bertinat tava com a bola ali, e uma coisa que você aprende desde a época de escolinha, torcedor. Desde a época de escolinha, que é o quê? Se você tá ali atrás sendo pressionado, você nunca vai me jogar essa bola pelo meio. Você nunca vai sair jogando com essa bola pelo meio, porque é mais arriscado. Se o adversário recuperar a bola no meio, ele vai sair de frente pro gol. Então, quando você tá pressionado, ou quando você tá saindo jogando, tente sempre sair pelas laterais. Pelas laterais, porque são jogadas mais seguras e que se você, caso perca a bola ali, o adversário não vai sair de frente pro gol. Ele vai ter que carregar da área pra sair de frente pro gol. Então, assim, é uma coisa que a gente aprendeu de escolinha e que eu acho que foi uma falha grotesca da Portuguesa e que não poderia ter acontecido de jeito nenhum, tá? Vou até colocar aqui agora pra gente conseguir ver, ó. Porque parecia uma coisa, o Bertinato tava com a bola ali, eu até pausei nesse frame. O Bertinato tava com a bola ali e a Portuguesa tem 4 opções de passe. 4 opções de passe. Eu tirei os dois laterais que estão mais abertos, como a gente pode ver na imagem. Porque acredito que são passes mais difíceis pro Bertinato fazer. Mas a Portuguesa tem 4 opções de passe. O Biazos, o Carlos Lima, o Gabriel Pires e o Portuga. 4 opções de passe para a Portuguesa. Dessas 4, todas as 4 estão marcadas, como a gente consegue ver nessa imagem. Nesse quadrado ofensivo de pressão da equipe do Primavera, os 4 jogadores da Portuguesa estão marcados. Se ele tocar no zagueiro, tem um cara ali. Se ele tocar no outro zagueiro, tem outro cara ali. Se ele tocar no Gabriel Pires, que foi o que ele fez, tem um cara ali marcando. Se ele tocar no Portuga, tem um cara marcando. Aí ele vê o Gabriel Pires um pouco mais livre e tenta me forçar essa bola pelo meio. E aí, claro, o Gabriel Pires foi meio devagar pra bola também, tem a sua culpa ali também nessa jogada, mas eu acredito que aí eu vou colocar um pouco do peso sim desse gol no Bruno Bertinato, tá? Acredito que esse passe não tinha necessidade dele forçar essa bola aí, gente. Ó, 40 minutos do primeiro tempo, me fala, qual a necessidade dele tentar me forçar uma bola com 40 minutos do primeiro tempo, uma bola no meio de campo assim, com o adversário marcando e muito bem encaixada a marcação do adversário na marcação da Portuguesa. Não tem porquê você forçar esse passe. Mas tudo bem, ele forçou, e aí o Gabriel Pires ia dominar ali a bola, o atacante foi mais esperto, antecipou, e aí saiu o cara a cara do gol e só tirou do goleiro Bruno Bertinato, torcedor. Então assim, um gol que foi mais muito por culpa nossa do que por mérito deles, tá? Foi muito mais culpa da nossa defesa do que
do ataque deles. Bom, mas enfim, torcedor, e aí a Portuguesa foi pro vestiário perdendo, e aí voltou pro segundo tempo, ela tava um pouco abaixo, ela não tava conseguindo desempenhar o bom futebol, tá? A Portuguesa tava sofrendo bastante ainda com a equipe do Primavera, que voltou melhor, e aí o Fábio fez uma alteração que foi ousada, mas que no meu ponto de vista deu muito certo. Ele jogou praticamente num 4-2-4. Ele me tirou ali todo o meio de campo, colocou o Hudson, colocou o Denis, manteve ali a linha defensiva e colocou no campo de ataque Maceió, Cardorini, centroavante, René e Kawari. Então ele me veio com 4 atacantes. 4 atacantes. A gente vai perceber que isso aconteceu até no sistema tático. A Portuguesa começou a atacar a última linha com 4 atletas também. Então ele fez basicamente 4-2-4. Com o Caio Roque, Biazos, Carlos Lima e o João Vitor. Aí aqui, Hudson e Denis. E no ataque, Maceió, René, Cardorini e o Kawai. Sendo o René fazendo mais a função, o Cardorini fazendo a função de 9 e o René fazendo mais o falso 9, segundo atacante ali, pra fazer essa passagem em cima ali do Cardorini, dar essa mobilidade maior pro René no ataque. Foi o que o Fábio fez nessa partida. Ele até comentou isso na coletiva pós-jogo também, torcedor. E surtiu efeito, porque a Portuguesa começou a melhorar, a Portuguesa começou a ir mais pra cima, até que saiu a jogada do primeiro gol rubro-verde, torcedor, que é essa aí que a gente vai mostrar pra vocês agora. Ó, o passe do João Vitor. E aí o Denis recebe essa bola. E aqui perceba uma coisa. Aqui já dá pra gente ver a Portuguesa atacando a última linha com 4 jogadores. Tá? Os 4 atacantes. Ó, Maceió lá na ponta. O René, o Cardorini e o Kawari aqui na direita. E aí perceba a movimentação do Cardorini. Que interessante. Ele já tá sinalizando pro Denis colocar essa bola na frente. Ele já sinalizou. E o Denis aqui, ele tem exatamente o ângulo perfeito, ideal para enfiar essa bola pro Cardorini na frente do gol. E o Denis vai dar um passe cinematográfico pro nosso atacante, o Matheus Cardorini, que vai simplesmente fazer o gol de camisa 9. Dar um tapa e tirar a bola do goleiro e fazer ali 1-0 para a equipe da Portuguesa. A gente vai ver em outra câmera aqui agora para vocês verem o impedimento que era jogada normal. E que passe do Denis, que bola do Denis. Um belo passe do Denis que entrou muito bem na partida, diga-se de passagem. E aí o Cardorini fez esse gol e colocou o empate na partida, torcedor. E aí, 3 minutos depois, torcedor, 3 minutinhos depois, a Portuguesa tem o gol da virada. Porque esse é o gol da virada com o Kawhi, uma jogada que vem na esquerda e que a finalização acontece aqui na direita. Eu vou colocar a jogada que a gente vai falando por cima dela, fechou? Ó, o Cardorini, ele solta a bola pro Maceió. E aqui percebam mais uma vez. E aqui fica ainda mais escancarado a formação que a Portuguesa tava. Que era o 4-2-4. A Portuguesa tinha 4 na linha defensiva, 2 meio-campistas e 4 atacantes. E nessa jogada, apenas os 4 atacantes estão atacando. Na jogada do segundo gol da Portuguesa, apenas os 4 atacantes estão atacando a bola. Estão atacando a área adversária. Contra 6 jogadores da equipe do Primavera. Tá? E aí o Maceió, ele recebe a bola na esquerda e ele vai fazer o cruzamento pra dentro da área, torcedor. Ele vai fazer o cruzamento, ele vai tentar ali o cruzamento, vai ser desviado, e aí o Cardorini vai brigar com o goleiro. E eu vou colocar uma lupa aqui pra gente ver, que aqui pra mim é o seguinte: mesmo se o goleiro não tira, eu acho que o Cardorini chegaria nessa bola pra talvez cabecear. E aí o goleiro tira muito mal a bola, que sobra pro Kawari, que aí ele não perdoa. Aí mais uma vez pra vocês verem, ó. Aqui ainda fica mais nítido ainda. Onde tá o Hudson? Praticamente quem tá fazendo a jogada de A4 é os 4 atacantes. A jogada de ataque é os 4 atacantes que o Fábio colocou. Não tem um cara de meio de campo ajudando a armar esse time. A Portuguesa perdeu um cara ali mais armador nessas jogadas. Mas funcionou. Deu certo ali, o Maceió tentou o cruzamento ali. A bola vai sobrar pro Kawara aqui na direita, que vai e faz o gol de empate, de virada. Gol da virada para a equipe da Portuguesa, torcedor. Mas é isso, vitória importante, coloca a Portuguesa na 5ª colocação. E agora, torcedor, eu acho que é o seguinte: a Portuguesa dificilmente, acho que não briga mais por cair, tá? Acho que não briga mais pra cair pra Série A2. Acho que a briga da Portuguesa agora é na parte de cima da tabela, tá? A briga da Portuguesa agora é olhar pra cima da tabela. Então a Portuguesa tá em 5º colocado, dentro do G8. E a Portuguesa pega no próximo sábado a Ponte Preta e depois na última rodada vai até Mirassol pra enfrentar a equipe do Mirassol. Eu acho que a Portuguesa tem total condição de se classificar pra próxima fase, torcedor. Só depende da gente. E isso vai depender muito do próximo jogo no Canindé, contra a Ponte Preta. Provavelmente a informação que você tem é que terão ingressos gratuitos. Então, torcedor, se você puder, vá ao Canindé no sábado. Se permita sonhar com a classificação do torcedor. Quantas vezes a gente brigava pra não cair, ficava torcendo pra não cair, e a gente sonhava, putz, como seria bom se a gente estivesse brigando pra classificar, como seria bom se a gente se classificasse. A gente se classificou uma vez, em 2023. 23 não, 24. 2024 classificamos. Então assim, torcedor, vamos sonhar, vamos acreditar. E ó, amanhã vai sair um vídeo muito legal aqui na nossa página do vlog do jogo de Indaiatuba. Então se você não é inscrito aqui ainda, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like. E claro, torcedor, vamos pro Canindé no próximo sábado, vamos torcer pra Portuguesa se classificar
vencer o jogo e já se encaminhar para a classificação para a próxima fase. Quem sabe até rebaixar a Ponte Preta, hein, torcedor? Então é isso. Encontro vocês lá no Canindé no próximo sábado, torcedor. E essa é mais uma análise tática. Até a próxima. Fui!